estão aí acompanhando. Bom dia, Blemo. Bom dia, irmão Paulo de Tarso. Estudo bíblico, Apocalipse, revelação do Senhor Jesus Cristo à sua igreja. Então, eu gosto de repetir sempre, porque nem sempre estão as mesmas pessoas que estão acompanhando esse estudo bíblico desde o início. Então, para que os irmãos que estão chegando agora, os que estão acompanhando por agora, possam entender, Apocalipse significa revelação. Revelação de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Para quem? Para a sua igreja. Através de quem? Através de João, que estava preso na ilha de Patmos. Ele escreveu direcionado às 7 igrejas, na qual nós entendemos e vimos nos primeiros capítulos que essas 7 igrejas aponta para a igreja de Cristo Jesus, a igreja invisível na face da terra, composta pela igreja triunfante, aqueles que partiram e estão na glória, e pela igreja militante, daqueles que ainda estão vivos, militando na terra. Tá bom? Seguindo. Bom dia, Andréia. Bom dia, Ana Lúcia. Vamos lá. Tema da aula de hoje: a igreja selada, perseguida e glorificada. Igreja selada, perseguida e glorificada. É tanto a igreja triunfante, quanto a igreja militante. Para a igreja triunfante, daqueles que já partiram, é uma realidade. Para a igreja militante, nós que estamos vivos, é uma promessa, tá bom? Vamos lá. Apocalipse. É necessário, então, a gente prestar atenção nessas considerações introdutórias, irmãos. A primeira questão é que o capítulo 11 de Apocalipse é ainda o interlúdio antes do toque da 7ª trombeta. Nós percebemos esses interlúdios entre os 7 selos e agora a 7 trombeta. Então vimos no capítulo 10 sobre o anjo forte com um livrinho na mão e como João recebeu a ordem de comer o livro e depois profetizar. A outra questão introdutória que eu quero enfatizar esta manhã é a proclamação. Então, a igreja ela precisa interiorizar a palavra de Deus. A igreja ela precisa comer a palavra para que ela venha a proclamar esta palavra. Então, essa palavra ela é doce e também amarga. Doce para quem a proclama e amarga para quem a rejeita. Ela traz então vida e também juízo, como vimos no capítulo 10. A terceira e última questão introdutória que devemos falar é a missão da igreja. Então, no capítulo 11, vamos ver claramente, de forma viva, a missão da igreja no mundo. Essa missão, que tem a ver com a sua proteção, com a sua proclamação, com a perseguição, com o triunfo, e então o surgimento triunfante e vitorioso do reino de Deus. Do reino de Deus. Então este capítulo ele pode ser analisado através desses quadros, através dessas cenas. Então, quando eu falei do material que eu estou usando, muitos falam de quadros, outros falam as sessões de Apocalipse tratam como cenas, ou como paralelismo, sessões, Então, alguns dão um nome e a gente pode escolher como vamos chamar, quadros, cenas, sessões, paralelos. Na verdade, são sessões paralelas, quadros paralelos e cenas paralelas, porque Apocalipse não tem como você entender, interpretar Apocalipse
ler de forma cronológica, porque Apocalipse é a repetição de uma história contada por 7 vezes. Então, as 7 igrejas, as 7 taças, os 7 selos, os 7 trombetas, de maneira que a cada vez que essa história é contada, Jesus vai acrescentando mais detalhes. Então, nós estamos, se eu não me engano, na terceira vez que essa história é contada, e estamos na metade do livro de Apocalipse, né? O Apocalipse tem 22 capítulos, hoje nós vamos estudar o capítulo 11, tá bom? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui para vocês, desculpa, irmãos, nós temos que ler o capítulo, tá? Vou ler olhando para cá, tá aí, Apocalipse capítulo 11. Você pode seguir a minha setinha vermelha aí, que está aparecendo, né? Não sei se está aparecendo, peraí lá, tá bom. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros, que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo de sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. 7 a 11 agora, irmãos, versículos. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas, depois de 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. Versos 12 a 17. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e aos seus inimigos as contemplaram, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram. Nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo
que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Passou o segundo ai. Eis que sem demora vem o terceiro ai. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciões que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passastes a reinar. 18 e 19. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados, os mortos serem julgados mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi-lhe vista a arca da aliança e o seu santuário, e sobreviram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Então vamos no primeiro tópico do nosso estudo bíblico. O primeiro tópico é a igreja representada pelo santuário de Deus sendo medido. A igreja é representada pelo santuário de Deus sendo medido. Então vamos entender isso, meus irmãos. Primeiro a gente tem que falar sobre a separação do povo de Deus no mundo ímpio, como está aí no verso 2, no verso 1 e 2. Né? Então simboliza a igreja verdadeira, ou seja, todas as pessoas salvas, todos os verdadeiros filhos de Deus que o adoram em espírito e em verdade. Então, o que simboliza esse santuário é a igreja verdadeira, que, como eu falei no início, é a igreja militante daqueles que estão vivos, estão ainda militando em vida, e a igreja triunfante daqueles que partiram para a glória. Os dispensacionalistas, irmãos, e eu expliquei o que é ser um dispensacionalista, é uma teoria escatológica sobre o final dos tempos de alguns estudiosos ou posicionamento de alguma igreja sobre o acontecimento do fim dos tempos. Eles acreditam que João aqui está falando de um santuário literal que será reerguido em Jerusalém, um santuário físico, né? E para alguns dispensacionalistas, esse santuário se concretizou quando a Igreja Universal do Reino de Deus reconstruiu o Templo de Salomão em São Paulo, né? Então, para alguns deles, não para todos. Então, agora, quando a gente olha para os pré-milenistas, que são outro grupo dentro da teologia armeniana, da igreja pentecostal e até neopentecostal, eles acreditam que este capítulo está falando da salvação dos judeus e não da igreja, né? O nosso ponto de vista, o ponto de vista reformado, amilenista, eu já expliquei o que é um amilenismo, ou o que é um amilenista, aqueles que acreditam que estamos já vivendo o milênio, desde a vinda da encarnação, da primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, e esse milênio se encerrará na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Então nós estamos vivendo, por isso somos chamados de amilenistas, de uma maneira errada, porque a letra A, antes da palavra milenista, ela quer dizer uma negação, amilenista, é uma negação do milênio. E de forma alguma, nós reformados, que professamos uma teologia reformada, calvinista, nós não negamos o milênio, nós acreditamos no milênio, que ele iniciou na primeira vinda e terminará na segunda vinda de Senhor Jesus Cristo. Tudo bem? Então nós acreditamos que aqui o texto, capítulo 11, está falando da igreja, que essas duas testemunhas
representa a igreja militante e a igreja triunfante. A igreja militante e a igreja triunfante. Embora alguns acreditam que é a igreja de fato. Os patriarcas, Antigo Testamento, pais, profetas e patriarcas, e Novo Testamento, apóstolos. Então, as testemunhas representadas duas. Uma é o Antigo Testamento, pais, profetas e patriarcas. Duas, os apóstolos, que foram perseguidos e mortos. Tá bom? E falando do regozijo da morte do mundo sobre a morte desses nossos irmãos, que hoje fazem parte da igreja triunfante, que ressuscitarão, né? A gente sabe que ressuscitarão, juntamente com aqueles que partirão, que estão partindo para a glória. Tá? Qualquer dúvida, podem perguntar aí, irmãos. Então, o que simboliza essa medição do santuário? Então, tá ali, foi-lhe dado um caniço semelhante a uma vara. Então, nós sabemos que esse caniço, semelhante a uma vara, no contexto bíblico, ele era usado como se fosse uma trena, né? Hoje nós usamos o que para medir? Nós usamos uma trena, usamos uma régua, usamos uma fita de medir, né? Hoje se tem muito a trena eletrônica com infravermelho, né? Eu fiquei impressionado com o que essas trenas eletrônicas fazem. E quando eu fui mexer lá, fazer a sanca do apartamento, o cara do gesso levou. E é incrível a forma que essas trenas trabalham. Mas o caniço, a vara de caniço era usada para medir. Então, o que significa essa medição? Então, conforme o contexto e passagens do Antigo Testamento, como Ezequiel 45, se você quiser anotar aí para você ler depois, Ezequiel 45, Ezequiel 42, 20, anota aí para você ler. Cadê seu caderninho, sua canetinha? Tá? Anota aí, porque é interessante você anotar. Ezequiel 22, 26 e Zacarias 2, 1. Tá bom? Então, essa medição significa apartar o povo de Deus do povo profano, para estar completamente seguro e protegido de todo dano. Medida é imunidade contra danos. A medida aqui é imunidade contra danos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 21, dos versos 15 a 17. 21, do verso 15 a 17. Assim está escrito, presta atenção. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e larguras iguais. E mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a muralha, 144 côvados, medida de um homem, isto é, de anjo. Tá bom? A gente sabe que um côvado era a distância do cotovelo de uma pessoa até a ponta do dedo. Para padronizar o côvado, eles fizeram uma vara, né, porque algumas pessoas tinham essa distância maior, outras menor, dependendo do biotipo da pessoa. Então, eles padronizaram uma vara e falou, não, aqui está um côvado. Então, a medida certa era por meio dessa vara, tá bom? Vamos seguir, então. Essa figura é a mesma que aparece dos 144.000 selados, lá no capítulo 7, versículo 4, quando nós explicamos sobre esse assunto, dos homens que receberam o selo de Deus. Esses que são medidos são os verdadeiros adoradores, o verdadeiro Israel de Deus, a verdadeira igreja, em contraste com os gentios.
aqueles que permanecem na sua impiedade, que vão perseguir a igreja e adorar o anticristo. Então, quando nós falamos, a igreja é representada pelo santuário de Deus sendo medido, sabemos que a igreja de Deus já foi separada por Deus. Ela já foi medida e separada e estabelecida por Deus. E esses dois versículos nos evidenciam essa realidade. Nós somos um povo separado, somos um povo medido, já estabelecido por Deus. Que maravilha essa realidade, que maravilha essa verdade. Ninguém nos toca, ninguém tem poder de alterar aquilo que já foi medido e estabelecido por Deus. Se você tiver alguma pergunta, pode perguntar, que eu vou olhar aqui e vou responder na hora, tá bom? Então vamos seguir aqui o nosso estudo, tá bom? Essa proteção, então, não se estende a todos os que dizem cristão, de forma alguma. Vamos lá para o capítulo 11 de Apocalipse, verso 2. Apocalipse 11, verso 2. Vou voltar aqui, irmãos. Está ali também na tela para vocês verem, tá? Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não o meças. Os santos vão sofrer severamente, mas nunca perecerão. Nunca irão perecer. Serão protegidos do juízo final. Mas os membros mundanos da igreja, que amam o mundo, estarão sem essa proteção. Quando o texto fala, não meça o átrio exterior, mostra claramente aqueles que iam para o templo, não para adorar a Deus, mas apenas para cumprir um rito, um conjunto de rito. Aqueles que iam apenas para cumprir um ritual. E a gente sabe que esses foram condenados até mesmo por Cristo, quando Cristo fez uma azorregue, um chicote, e espancou os cambistas no templo, vendendo os animais. Porque eles apenas olhavam para aquilo tudo e viam não um significado, mas apenas um rito. Algo vazio, algo que era obrigatório fazer. E isso nos traz uma grande realidade, meus irmãos. O quanto para nós a igreja é apenas um local onde nós vamos cumprir as nossas obrigações com Deus. O quanto o culto, para muitos ou para alguns, é apenas um ritual litúrgico. E para alguns ainda sem sentido. O quanto para alguns a igreja, o culto, é apenas uma prateleira de mercado, onde você vai, escolhe o que você quer e pega aquilo ali e pronto, para satisfazer a sua vontade. E aqui esse texto está deixando claramente que essas atitudes de satisfazer a sua vontade, de cumprir uma obrigação, isso é característico de pessoas que ainda não entenderam o verdadeiro significado da fé e da vida em Cristo Jesus, da verdadeira religião. Devemos tomar muito cuidado quando nós apenas vivemos uma vida religiosa, apenas fazemos do culto de celebração e adoração a Deus um ritual, como uma mera obrigação para que nós venhamos se sentir bem ou para que a nossa semana venha a ser abençoada. Misericórdia, misericórdia de nós, misericórdia, que a igreja venha a ser despertada para isso. Que nós, como cristãos, venhamos nos despertar para essa realidade. Que o culto nunca venha a ser apenas um rito. Que a minha adoração a Deus não venha a ser, de fato, uma moeda de barganha. Não venha a ser uma moeda de barganha. Porque se assim for a minha vida, eu estarei igualzinho àqueles judeus e aqueles cambistas que foram castigados por Cristo, fazendo do templo um comércio.
Às vezes nós não precisamos vir para o templo, e muitas vezes quando a gente tem um congresso, e vem aqueles missionários, faz as banquinhas de livros, de artefatos para vender de missões, a gente escuta de um ou de outro, mas a igreja virou comércio. E não era isso que Jesus está falando. Está falando da gente comercializar a fé. Usar a fé como moeda de barganha. A religião como moeda de barganha. A adoração como moeda de barganha a Deus. Toma, Deus, eu te dou aqui, mas eu quero, em troca, eu quero sentir melhor. Toma, Deus, eu quero aqui, mas em troca, eu quero que o Senhor me dê isso. Embora a gente nem precisa falar, mas talvez o nosso coração está esperando isso de Deus. Que nós venhamos pedir a Deus misericórdia. Deus me perdoe, muda meu coração. Que o meu louvor seja verdadeiro. Que a minha adoração seja autêntica. Que a minha adoração seja autêntica. Que eu pare de olhar para os lados, que eu pare de olhar para as coisas que talvez não estão me agradando, mas que eu venha entregar meu coração totalmente ao Senhor, que minha mente e meu coração estejam totalmente cativos ao Senhor no culto. Porque o culto é para o Senhor, não é para mim. Então, não é aquilo que me agrade ou aquilo que me desagrade. Mas, quando eu estiver no culto, eu quero dar o meu melhor para o Senhor. Eu quero estar de corpo e alma e mente. Porque muita gente vem para o culto como se fosse apenas uma missa de corpo presente. Porque o corpo está aqui, mas a mente, o coração está muito longe. Misericórdia. Misericórdia. E Apocalipse está falando claramente. Mas deixa de parte do átrio exterior do santuário, deixa de parte o átrio exterior do santuário e não messas. Porque essa parte exterior é onde ficava de fato os cambistas. As pessoas que usavam da fé e da religião para benefício próprio. Seja longe do nosso coração isso. Longe do nosso coração. Então, o que simboliza esses 42 meses? Está vendo ali embaixo de vermelho? 42 meses. O que simboliza esses 42 meses, né? Esse período não é literal. Não tem como olhar para ele de forma literal. Ele fala da perseguição do mundo durante todo o período da igreja, da primeira à segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Obviamente, na medida em que o tempo avança para o fim, essa perseguição torna-se mais renhida, mais grave, mais feroz. Esse período de 42 meses e 1260 dias não pode ser entendido literalmente, pois o tempo dos gentios deveria começar no ano 70, quando Jerusalém foi destruída pelos romanos. Como está lá em Lucas, anota aí, se você quiser conferir depois, Lucas capítulo 21, verso 24. Então, no livro de Apocalipse, esse tempo de 42 meses, representa um tempo em que a cidade santa é oprimida. A cidade santa é oprimida. O tempo em que as duas testemunhas executam o seu testemunho. E em que elas executam os seus testemunhos, elas são oprimidas. Elas são oprimidas. Também, irmãos, o tempo em que estou lembrando de algo que eu gostaria de citar, é o seguinte: esse período, de fato, esses 42 meses, esse é o período em que Satanás exerce o seu poder no mundo, especialmente nos últimos dias, com a atuação do anticristo. Eu não poderia deixar de falar isso. Então, esse período é um símbolo, como a cruz vermelha ou a suástica, ou uma forma taquigráfica para indicar
um período durante a qual as nações, os incrédulos, parecerão dominar o mundo, no qual o povo de Deus manterá o seu testemunho. O seu testemunho. Tá bom? Então, vamos observar agora alguns argumentos que contribuem para o entendimento de que esse santuário é espiritual e não físico, tá bom? Para que vocês possam entender isso, que esse santuário é espiritual e não físico, como os dispensacionalistas e os pré-milenistas acreditam, tá bom? Primeiro, anota aí se você quiser anotar. O Novo Testamento, ele ensina que o santuário de Deus é a igreja e não um prédio. Igreja não é um prédio. O santuário de Deus não é um prédio. Deus mora na igreja por meio do seu Espírito. Portanto, a igreja é o seu santuário. E lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versos 16 e 17, vamos ler? Vamos lá. Eu não vou ler todos os textos, mas eu vou citar para você anotar, porque senão vai tomar todo o tempo da escola bíblica, tá bom? 1 Coríntios 3, 16 e 17. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Então tá lá. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Paulo está falando à igreja de Corinto, não do templo, Paulo está falando deles mesmos, como santuários de Deus, tá bom? Assim também tem lá em 2 Coríntios 6, 16 e 17, e Efésios 2, 21, tá? Então, 2 Coríntios 6, 16 e 17 e Efésios 2, 21. Então também, em segundo lugar, o santuário representa as pessoas que oferecem o incenso da oração. Isso é claro, está aí no verso 1 de Apocalipse, capítulo 11, né? Então, está claro aí, dispõe-te mede o santuário de Deus, o seu altar, e os que nele adoram. Tanto, ou seja, um símbolo de todos os verdadeiros cristãos. Em terceiro lugar, o santuário, ele refere-se aos fiéis enquanto que estão no átrio exterior não recebem proteção. Tanto o santuário como o átrio exterior refere-se às pessoas e não a um edifício. Tá bom? Tanto um quanto o outro refere-se a pessoas e não a uma construção, e não a um edifício, tá bom? E em quarto lugar, todos os salvos são contados, selados e protegidos. Todos os salvos são contados, selados e protegidos. Tanto o contar como o selar e medir, elas são figuras da proteção da igreja, como eu falei agorinha. Assim, a verdadeira igreja na terra, o santuário espiritual, é simbolizado pelo santuário terrenal de Israel, assim como Israel físico é o símbolo da igreja verdadeira de Deus. Então, em quinto lugar, esta interpretação concorda com o simbolismo veterotestamentário, o simbolismo do Velho Testamento, como está lá em Ezequiel 43, 47. Ezequiel 43 e 47. Ezequiel fez uma representação da igreja como corpo de Cristo. Assim, na figura do santuário, a igreja é o povo que adora a Deus. Na figura do santuário, a igreja é um povo que adora, cultua a Deus. E na próxima figura, a figura das testemunhas, a igreja é o povo que proclama a palavra de Deus perante as pessoas.
A igreja é o povo que fala a Deus e aos homens. A Deus e aos homens. Como eu e você, como nós temos encarado a nossa missão como igreja? Será que temos proclamado a mensagem da salvação? O evangelho da cruz? Será que temos proclamado? Será que você, como cristão, tem proclamado o evangelho? Nós fomos chamados, separados, medidos, para testemunhar o evangelho. Tudo bem, irmãos? Tá? Então vamos lá. O que a irmã Terezinha colocou aqui? Aqui. Meu querido Deus, perdoa os nossos pecados, que possamos fazer a tua vontade, Senhor, ser testemunhas do seu templo, né? Sermos testemunhas do seu templo. Então, que nós venhamos ser templos de testemunhas a Deus. Nós venhamos testemunhar como verdadeiros templos a Deus, como verdadeiro templo e santuário do Altíssimo, tá bom? 2. Então, vamos lá. Dos versos 15 a 18. O anjo toca a 7ª trombeta. A alegria dos remidos e o pavor dos ímpios. Então, nós colocamos aqui em vermelho para que os irmãos prestem atenção, tá bom? Quem são essas duas testemunhas? Eu acredito que não ficou dúvida, mas alguns entendem que elas falam de Enoque e Elias, né? Os únicos homens que foram arrebatados em vida, não passaram pela morte. Então, alguns acreditam que em virtude disso, né, que são eles. Outros entendem que essas duas testemunhas é Moisés e Elias. Essa descrição tem um rico simbolismo. Na verdade, João vê essas duas testemunhas como características desses dois profetas. Elias, que é apresentado nos versos 5 e 6, e Moisés é representado no verso 6b. Ainda outros entendem que elas falam do Antigo e do Novo Testamento. Assim defende também o conhecido pastor inglês Martin Lloyd-Jones, no qual nós estamos também usando o material dele como parâmetro. A posição reformada entende que essas duas testemunhas apontam para a igreja. Eu já falei sobre isso, tá bom? Moisés e Elias, a lei e os profetas, representam toda a igreja. Essas duas testemunhas são o povo de Deus na terra, a igreja de Deus no mundo, o povo de Deus entre as nações, aqueles para quem o evangelho é doce em meio àqueles para quais o evangelho é amargo. O povo de Deus é chamado em Apocalipse de 12 tribos, de 7 candeeiros, de reis, de sacerdotes, e agora é chamada de santuário de Deus e também de duas testemunhas. Duas testemunhas era um método usado por Cristo para testemunho ao mundo. Uma questão só recebia validade pelo testemunho de duas pessoas. Hoje eu vou falar um pouco sobre isso no culto à noite, tá bom? Essas duas testemunhas falam da igreja como uma poderosa agência missionária durante toda a época evangélica presente. Isso pode ser provado, irmãos. Por exemplo, as duas testemunhas são duas oliveiras e 2 candeeiros, como está no verso 4. Essas duas figuras são encontradas em Zacarias 4, de 1 a 7, referindo-se a Josué e Zorobabel, que anunciam a palavra no poder do Espírito para restaurar a Israel. Essas duas oliveiras, esses 2 candeeiros, são símbolos da palavra de Deus proclamada pela igreja. Assim também como os missionários eram enviados de 2 a 2, assim a igreja cumpre sua missão no mundo. Assim como o fogo do juízo e condenação saiu da boca de Jeremias, em Jeremias 5,14, devorando os inimigos de Deus, assim também a igreja anuncia os juízos de Deus aos ímpios.
Assim como Elias orou no céu, e o céu fechou-se, e Moisés recebeu autoridade para converter a água em sangue, assim também quando o mundo rejeita a mensagem da igreja, ele se expõe ao juízo de Deus. Somos perfumes de vida para a vida e aroma de morte para a morte. Esse é o significado das duas testemunhas, irmãos. A igreja será indestrutível até cumprir cabalmente a sua missão. Verso 7. A igreja será indestrutível até completar o seu trabalho. Ninguém poderá destruir a igreja. Ela tem que completar a sua carreira. A igreja é provada, mas não desamparada. As testemunhas são preservadas até concluir o seu testemunho. A proclamação do Evangelho é aquilo que mantém a igreja de pé. Sua vocação é adorar a Deus no santuário e proclamar a palavra como testemunha. Adorar a Deus como santuário e proclamar a Deus a palavra como testemunha. E o Evangelho é aquilo que nos mantém de pé. Sem Evangelho não há vida. Sem Evangelho não tem como a igreja permanecer de pé. Toda pessoa que abandona o Evangelho, ela cai. Toda igreja que abandona o Evangelho, ela cai. Não podemos abandonar o Evangelho, nem uma vírgula sequer dele. Que o Evangelho seja o nosso norte. Que o Evangelho seja a estrada onde nós venhamos caminhar. Porque somos testemunhas. Somos santuários de Deus para adoração. E testemunha para a proclamação da palavra. Guarde bem isso, irmãos. Guarde bem isso. Satanás, ele não pode deter o avanço da igreja. E nem os eleitos que foram salvos. O valente está amarrado. As testemunhas seguem proclamando. Devemos seguir proclamando o evangelho da salvação. A igreja será perseguida e sofrerá a morte, como está no verso 7b e no verso 9. Está aí, bem claro. Mas esse espírito de oposição vai se encarnar na pessoa da besta no último tempo e vai perseguir terrivelmente a igreja. O anticristo ele vai fazer a guerra contra os santos e os vencer, como está lá em Apocalipse 13, 7. Ele é o homem da iniquidade. Ele vai fazer querer ser adorado como Deus. Bem próximo ao fim da história, haverá uma terrível matança contra a igreja, e ela dará todas as evidências de estar por baixo. Jesus disse que se esse não fosse abreviado os dias, a igreja não suportaria. A igreja sofrerá, mas continuará indestrutível. E os crentes, irmãos, ao morrerem, vencerão o diabo e o anticristo. A palavra testemunhas veio do grego martíria, que traz o significado de proclamador e mártir, que é a mesma coisa. Nem mesmo essa matança fica fora do desígnio da soberania de Deus, pois ao anticristo é dado vencer. O diabo e seus agentes só podem agir sob a permissão de Deus. Mas a vitória do mundo sobre a igreja será passageira e infundada. Dos versos 8 e 11, é bem claro isso, irmãos. Bem claro, bem claro. Essa cidade não é literal. Não é nem Jerusalém, nem Roma. E contudo, em certo sentido, é tanto Jerusalém como Roma. É a cidade desta ordem terrestre que inclui todos os povos e tribos, línguas e nações.
Essa cidade é um mundo hostil a Deus e a sua igreja. Essa cidade é um mundo hostil a Deus e a sua igreja. Como Roma perseguiu, como o mundo perseguiu a igreja. O mundo sempre teve pretensão de destruir a igreja de Cristo. As perseguições desde o começo visaram banir a igreja e calar a sua voz. Os homens ímpios odeiam a palavra de Deus. Várias perseguições intentaram acabar com a igreja. Em 1572, na noite de São Bartolomeu, na França. Em 1789, na Revolução Francesa. Em 1917, na Revolução Russa. Muitas vezes o mundo pensou que a igreja estava morta. Era como um cadáver na praça. Ezequiel 37 fala de um vale de ossos secos. O júbilo dos adversários é uma alegria transitória. Deus terá sempre a última palavra a dizer. O mundo celebra o martírio dos santos, mas o mundo é nécio e o seu gozo é prematuro e não vai continuar, não é permanente. O mundo vai festejar o seu massacre, o massacre da igreja, achando que está livre da igreja e de sua mensagem, mas a igreja ressurgirá, ascenderá e assentará no trono para julgar o mundo. Os acusados, eles são transformados em terror dos acusadores. Porque a ressurreição da igreja, meus irmãos, ela é gloriosa. Esses 3 dias e meio também é um número simbólico. As igrejas que experimentou a comunhão no sofrimento de Cristo, agora experimentará o poder da sua ressurreição. Em conexão com a segunda vida de Cristo, serão restituídos à igreja a vida, honra, poder, influência para o mundo. E a hora da oportunidade terá passado para sempre. Para sempre, das pessoas despercebidas, mundanas. A vida de Cristo e a ascensão da igreja serão visíveis para o mundo, irmãos. Não há aqui menção de um arrebatamento secreto, como dizem os pré-milenistas e os dispensacionalistas. Cristo desce a igreja sobre na mesma nuvem de glória. Isso está de acordo com o ensino de 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, irmãos. Anote aí para você ler. E 1 Coríntios 15, 52. Todos os santos e mártires têm sido encorajados com a certeza da ressurreição, do arrebatamento, da glória celestial. Esta é a nossa bendita herança. Não se iluda com as riquezas dessa terra. Não se iluda com as heranças que ficaram nessa terra. Não se iluda com o dinheiro que você tem, com o dinheiro que você vai ter, com aquilo que você vai vender, que possivelmente vai vender. Não se iluda com isso. Se regozije naquilo que Deus tem para você. Se regozije naquilo que Deus tem reservado para você. O terror indescritível dos ímpios chegará. A alegria do mundo, desse mundo, será transformada rapidamente em temor. A terra está tremendo. E o mesmo quadro de Apocalipse 6:12. O terremoto aqui também precede o juízo final. Os ímpios são cobertos de terror. Eles dão glória a Deus não porque se convertem, mas porque estão com medo. São como Nabucodonosor, que muitas vezes deu glória a Deus, mas não era convertido. O mundo está maduro para o juízo, porque apesar de sua impertinência ou impenitência, ainda rejeitou o testemunho da igreja, e perseguiu a igreja, e matou os seus fiéis.
Por isso, irmãos, o anjo toca a sétima trombeta. A alegria dos remidos e o pavor dos ímpios é real, eminente, evidente. Vamos seguir. Eu falei, igreja representada sobre duas testemunhas, né? Depois eu falei sobre exatamente isso aqui. Vamos lá, irmãos. Aqui, claramente, irmãos, nós percebemos um anúncio da vitória. O céu rompe em voz de exaltação a Cristo, como está no verso 15. Na abertura das 7 trombetas houve silêncio no céu, em virtude de terríveis juízos que desabariam sobre a terra, o mundo e os homens. Agora, com a 7ª trombeta, chega o iminente final, com a irrupção total da glória de Deus e o triunfo final da igreja. E com a chegada da noiva na casa do Pai, os céus prorrompem em gritos de alegria e exaltação ao noivo e à sua igreja. A festa está declarada. A festa está declarada. Então lembremos-nos que na 7ª trombeta, ela aponta para o fim das oportunidades, mas não é um dia, mas dias, visto que a 7ª trombeta trazem 7 flagelos ou 7 taças da ira de Deus. Então, queridos irmãos, o reinado vitorioso e eterno de Deus e do seu Cristo é proclamado pelos anjos, como está no verso 15. O reino de Deus está presente, mas ainda não em sua plenitude. Deus sempre reinou. Cristo jamais deixou de ter todo o poder e toda a autoridade. Mas esse poder e essa autoridade que ele exerce no universo nem sempre se manifestou. Nem sempre se manifestou. Cristo despojou-se de sua glória, fez-se servo, morreu numa cruz, foi sepultado, ressuscitou, voltou ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Mas quando ele vier com grande poder e muita glória, então assentar-se-á no seu trono, e o seu reinado será pleno, vitorioso, completo e cabal. Às vezes, irmãos, parece, para muitos, para alguns, parece que Satanás é um governante supremo. Mas, uma vez chegado o dia do juízo, o esplendor real da soberania de Deus será revelada em sua totalidade. Porque naquele tempo toda a oposição será suprimida, e o reinado de Cristo será supremo, pleno. O reinado de Cristo será vitorioso e eterno. Essa é a mensagem do Messias. Cristo vai reinar até colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Então entregará o reino ao Deus e Pai, e aí será o fim. Como está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 23 a 26. 1 Coríntios, capítulo 15, dos versos 23 a 26. Uma aclamação, então, irmãos, nós vemos nesse texto, deixa eu voltar aqui, irmãos. Uma aclamação, então, nós vemos nesse texto, a igreja glorificada e honrada se prostra e adora a Deus, como está nos versos 16 a 17. A igreja não apenas está na glória, mas também no trono. Os anciões deixam os seus próprios tronos e se prostram em adoração diante do trono de Deus. Eles dão graças por 3 bênçãos especiais, irmãos.
A primeira, que Cristo reina supremamente. Verso 17, está aí claramente, irmãos. O verso 17 no texto está para vocês aí. A segunda é que Cristo julga justamente. Verso 18. E a terceira, que Cristo recompensa graciosamente. Verso 18. Em Apocalipse, capítulo 4, verso 10 e 11, irmãos, os anciões louvam o Criador. Em Apocalipse 5, 9 a 11, eles adoram o Redentor. Aqui a ênfase é sobre o conquistador e rei. Versos 17 e 18. Então a igreja anuncia as cenas do juízo final, irmãos, onde as glórias da igreja serão contrastadas com o tormento do mundo, o tormento dos ímpios. Enquanto os santos estão dando graças, os ímpios estão enfurecidos. Enquanto os santos recebem galardões, os ímpios serão destruídos. O dia do juízo será o dia da glória para os santos, mas o dia da ira de Deus para os ímpios. Regozije-se nisso, irmãos, porque chegará um dia em que todo mal terá uma resposta de Deus. Todo mal no mundo, toda maldade terá uma resposta de Deus. Muitos se tornaram ateus, estão se tornando ateus e vão se tornar ateus por não compreender o papel do mal no mundo e por não entender que Deus não concorda com o mal e com a maldade no mundo e que Deus já tem determinado um fim para o mal e para a maldade. Deus mostrará o seu juízo para o mundo ímpio, para a maldade e para todo o mal. E para a gente concluir, irmãos, aí a igreja no céu, em comunhão íntima com Deus, em contraste com os ímpios sendo atormentados, tá bom? A igreja no céu, em comunhão íntima com Deus, em contraste com os ímpios sendo atormentados. O santuário, irmãos, aberto no céu, ele é um símbolo da profunda comunhão dos remidos com Deus, como está no verso 19 aí. Então o santuário está aberto de par em par. Não há nada encoberto ou escondido. Por quê? Olha que interessante. A arca é o lugar do encontro com Deus. E ele fala bem claro, né? Olha, abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista o quê, irmãos? Vista a arca. Vista a arca. Ela é o símbolo da comunhão superlativa, íntima e perfeita entre Deus e o seu povo. Aqui se cumpre Apocalipse 21:3. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus mesmo habitará com eles. Também Apocalipse 21:22. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Essa comunhão, irmãos, é baseada na expiação. Os salvos estão diante do trono da graça. Os salvos estão desfrutando de todas as bênçãos da aliança da graça em toda a sua doçura. Mas para os ímpios, aquela mesma arca que foi vista, não será símbolo da graça de Deus, e sim símbolo da ira e da justiça de Deus. Mas para muitos, e eu concordo, que até a justiça e a ira de Deus é graça. A ira de Deus agora revela-se plenamente aos ímpios. 19b, aí, parte B do versículo 19. Eles estão em completo e eterno desamparo, enquanto a igreja está completa e eternamente desfrutando de suas bem-aventuranças, que são eternas. Glória a Deus.
Aleluia! Vamos para a conclusão? A conclusão eu gostaria de ler, tá bom? E vocês acompanhem aí. Quem você é? Santuário de Deus ou átrio exterior? Quem você é? Testemunha fiel ou amante do mundo? Onde você estará quando a 7ª trombeta tocar? Você estará no santuário aberto de Deus ou atormentado pelos flagelos? O tempo de oportunidade é agora. Amanhã pode ser tarde demais. Volte-se para o Senhor enquanto é tempo e busque-o enquanto Ele está perto, está acessível. Fim, irmãos.